Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, nessa tarde, meditar sobre o tema As Bênçãos Sem Fim. Inclusive, tem até uma música que lançou recentemente que fala sobre isso. E muitas vezes, acredito que seja a sua experiência, é a minha, é a de todos nós. Nós somos captados pelos problemas dessa vida. E muitas vezes nós olhamos demais para os problemas e nos esquecemos das verdades eternas da palavra de Deus. E para ter um exemplo muito claro, eu vou falar de algo que aconteceu comigo agora. Estava aqui, vindo para a igreja, numa bênção, com a minha esposa, minha filhinha aqui. Entrei no carro, o carro não ligou. E ali na hora, já me subiu o sangue, né? Esse carro não ligou, eu vou pregar, justo hoje que eu vou pregar, o carro não liga e tal, eu tenho que chegar lá correndo, minha esposa sabe. Ela está ali para testemunhar. E aí depois, logo em seguida eu pensei, o que eu vou pregar mesmo hoje? Eu vou pregar sobre as bênçãos de Deus. E uma das coisas que nós vamos ver hoje é que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Bênçãos que são maiores do que bênçãos materiais. São bênçãos espirituais por toda a eternidade. Eu queria convidar você a meditarmos na palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler aqui Efésios 1, do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, rogamos que o Senhor fale, que o Senhor glorifique o teu nome através da exposição da tua palavra. Assim como Paulo escreveu este hino de louvor e exaltação à Trindade, que nós saiamos daqui, ó Deus, exultando, glorificando o teu nome, alegres, ó Pai, porque o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Fala ao nosso coração, ó Deus. Se o teu Santo Espírito não iluminar, jamais entenderemos as verdades espirituais. Por isso, Senhor, sensibiliza o nosso coração. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos falar sobre como Deus nos abençoou. Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito movimentada, tinha uma população de mais ou menos 300 mil habitantes, e era uma cidade muito idólatra. Foi em Éfeso que ergueu um templo à deusa Diana dos Efésios. E ali,
naquela cidade, o evangelho do Senhor Jesus foi pregado. E vidas se renderam ao evangelho do Senhor Jesus. O livro de Atos nos conta que praticantes de magia, tocados pelo evangelho, eles decidem queimar livros de magia em praça pública. E esses livros somam 50 mil denários. Para você ter uma ideia, um denário equivalia a um dia de trabalho. Eu não sei, estou vendo aqui o reverendo Nilson, se você queimaria a sua biblioteca, né, reverendo? Acredito que não. Mas aqueles homens entenderam que eles não estavam mais submersos ou submetidos à idolatria. Agora eles estavam rendidos a Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta na prisão, por volta dos anos 60 depois de Cristo. E essa carta é uma carta que nos ensina muito sobre a natureza da igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que tem dúvidas acerca da igreja, você quer se aprofundar no estudo da igreja, é importante que você estude a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, como de costume, ele vai resolver problemas que estavam acontecendo no interior da igreja. Por isso que ele escreve a sua carta. E ele, por exemplo, ele vai resolver ou escrever aos irmãos ali sobre uma tensão que havia entre judeus e gentios. Ainda assim, judeus não se conformavam com gentios fazendo parte do povo de Deus. E Paulo escreve sobre a unidade da igreja. Ele escreve que o que nos une é Cristo Jesus. Então, um judeu que crê no Senhor Jesus, assim como um gentio que crê no Senhor Jesus, eles fazem parte da mesma família, porque o que os une é Cristo Jesus. Além disso, havia perseguição. E nesse cenário, olha que interessante, com perseguição, com problemas na igreja, com tantos desafios, Paulo inicia a sua carta louvando a Deus. Interessante? É muito importante a gente olhar para as nossas orações. Muitas vezes, diante das tensões, a gente começa as nossas orações já pedindo, né? Senhor, me livra daquele problema. Senhor, eu estou com aquela situação. Mas é interessante a gente observar que Paulo, ele não começa a sua carta falando dos problemas. Ele começa glorificando a Deus, reconhecendo as bênçãos da Trindade. E ele vai falar aqui na carta que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu com seu precioso sangue. E o Espírito Santo nos selou. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre essas bênçãos. E eu queria, antes de aprofundar sobre as bênçãos que nós recebemos, nós precisamos entender a condição espiritual na qual nós nos encontrávamos. Muitas vezes, quando nós evangelizamos, a gente conta a boa notícia, não é verdade? Mas existe uma má notícia. E Paulo, ele vai falar dessa má notícia posteriormente. Se você avançar para Efésios capítulo 2, Paulo, ele vai falar que o ser humano, sem Cristo, ele está morto espiritualmente. E não há nenhuma possibilidade deste ser humano se conectar com Deus, se relacionar com Deus. Porque morto não fala, morto não reage. O único jeito é se houver o toque da graça. Vamos então ler aqui Efésios 2, de 1 a 3. Peço que você leia comigo bem forte, vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esta é a realidade de uma pessoa sem Cristo. Ela está morta espiritualmente. Ela está sob o domínio de 3 poderes que Paulo fala: o poder da carne, o poder do diabo e o poder do mundo. A única solução para sairmos dessa condição é se o próprio Deus nos vivificar.
E Paulo reconhece essa obra graciosa de Deus. Ele fala: Cristo nos deu vida. Paulo também ele fala das consequências eternas. Ele diz aqui que nós éramos por natureza filhos da ira. No mundo de hoje, em que muitos tentam suavizar os pecados, suavizar a nossa natureza caída, nós precisamos reafirmar que o pecado é grave. O pecado ele ofende a santidade de Deus. O pecado ele ofende o próximo, ele nos ofende. E a consequência disso é a condenação eterna. Diante desse estado caótico, Paulo, ele olha para a graça do Senhor Jesus. Ele olha para a eleição, Deus nos escolheu. Ele olha para a ação do Espírito Santo na nossa vida e ele bendiz ao Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Todos nós aqui que cremos no Senhor Jesus, nós passamos por conversão, por arrependimento, e a gente ergue as mãos aos céus, lembrando da condição na qual nós nos encontrávamos. E Paulo ele faz isso, ele lembra aqui que sem Deus não há solução para nós, sem Cristo não há salvação. Se você olhar para João capítulo 6, verso 65, Jesus vai dizer isso: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, claramente, os pecadores eles não escolhem a Cristo. Mas se nós estamos aqui, se nós entendemos o evangelho da graça, foi porque o Senhor nos tocou. Foi porque a iniciativa veio de Deus. E Ele faz isso baseado no seu próprio caráter, no seu amor, na sua bondade. E meus irmãos, vamos olhar para a nossa sociedade hoje. Diariamente você e eu passeamos por um cemitério espiritual. As pessoas estão insensíveis a Deus. As pessoas estão insensíveis às coisas espirituais. Não sei se você já teve essa experiência de falar do evangelho para alguém, de falar da riqueza que é Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus, e a pessoa olha para a sua cara como se você fosse uma fanática religiosa. Ou a pessoa olha para a sua cara como se fosse: ah, legal, você tem a sua religião, bacana, mas eu não quero isso para mim. O porquê disso? A luz aqui do texto é porque as pessoas estão mortas, espiritualmente mortas, e são incapazes de perceber a verdade espiritual. E agora a gente vai voltar para o texto aqui, de Efésios capítulo 1 e 2. Paulo ele faz uma saudação. E ele já fala da graça de Deus. Ele diz aqui no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele cumprimenta com duas palavras muito importantes. A primeira delas é graça, que nós sabemos muito bem que é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, como falamos aqui, nós éramos filhos da ira, mas o Senhor nos alcançou. E a segunda palavra aqui é a palavra paz, a palavra eirene, que não é apenas ausência de guerras, ausência de hostilidade, mas paz aqui tem a ver com o shalom de Deus, com o relacionamento com Deus. A Bíblia fala que por causa do pecado, ergueu-se um muro de inimizade contra Deus e o ser humano é incapaz de se relacionar com Deus. Mas em Cristo Jesus, esse muro foi derrubado. E por causa da obra da cruz, da obra do Calvário, eu e você podemos acessar a sala do trono, falar com Deus dia após dia. Graça e paz. Paz aqui é reconciliação, é comunhão com Deus. E Paulo ele lembra os irmãos que eles foram alcançados pela graça do Senhor e eles têm paz com Deus. Agora, vamos ler juntos o verso 3. Paulo ele fala da bênção de Deus. Vamos lá? Bendito. Amém? Aqui é um versículo chave para entendermos essa passagem. Paulo está falando, olha, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. No decorrer do texto, ele vai explicar essa bênção.
Ele vai detalhar essa bênção. Mas tem algumas perguntas que a gente pode fazer a esse versículo. E a primeira delas é: quem é digno de louvor? E quem é a fonte das bênçãos espirituais? Deus. Que isso fique muito claro, porque a glória é de Deus, ela pertence a Deus. É por isso que esse culto precisa ser cristocêntrico, precisa ser para a glória de Deus. Agora, para quem Deus concedeu as suas bênçãos? A resposta é para o seu povo, para os crentes. Outra pergunta: qual foi a bênção que Deus nos deu? Muito mais do que bênçãos materiais transitórias. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Outra pergunta: onde Deus nos abençoou? Nas regiões celestes. E de que maneira Deus nos abençoou? Em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos uma doutrina preciosa, que é a doutrina da união com Cristo. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando nos achegamos a Deus em arrependimento sincero e fé em Cristo Jesus, nós somos ligados a Cristo Jesus, nós estamos unidos a Cristo Jesus. E a consequência dessa união é que nós podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais, porque nós estamos em Cristo. Então, se estamos em Cristo, nós podemos descansar. O que é um carro quebrado para quem está em Cristo? Fala, Senhor. E agora, no verso 4 até o verso 6, Paulo ele vai falar da obra de Deus Pai. Deus Pai, ele nos escolhe. Diz a palavra de Deus: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Paulo, ele louva a Deus porque nós fomos escolhidos. E essa escolha acontece na eternidade passada. Se Deus nos escolheu na eternidade passada, significa que ele não nos escolheu pelos nossos méritos. Não é porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos. Não é porque nós alcançaríamos o favor de Deus por nós mesmos. Não é por isso. Paulo, ele louva a Deus porque o Pai nos escolhe baseado no seu próprio caráter. Deus é o Deus de toda graça. A escolha dele tem a ver com o seu próprio caráter. E isso gera no apóstolo Paulo louvor, gratidão a Deus. É por isso, vocês já repararam, eu gosto de louvor. Porque o momento de louvor é o momento em que nós reconhecemos os atributos de Deus. Reconhecemos quem Ele é e reconhecemos aquilo que Ele faz na nossa vida. E é muito profundo o que Paulo diz, porque ele está dizendo o seguinte, que antes de Deus falar, haja luz, Deus havia dito, haja cruz. Deus havia nos escolhido. E Ele faz isso baseado no seu amor, no seu caráter. É como se Deus dissesse para nós: eu te escolhi. Antes mesmo de você respirar pela primeira vez, eu destinei você a fazer parte da minha família. Antes de haver tempo, espaço, Deus já nos conhecia e já nos amava, sabendo quem nós somos. Espero que isso constranja o seu coração, porque é graça dele, é misericórdia dele. E existe um propósito para essa escolha de Deus. Está aqui no verso 4. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Existe um propósito para a escolha de Deus. E o propósito aqui é santidade. E santidade é o processo em que o Espírito Santo, no nosso interior, ele vai nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Jamais teríamos condições de mudar o nosso próprio coração. Como nós falamos, estávamos mortos. Você, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir mudar o outro. Talvez você tente: eu quero mudar o meu marido, vou fazer de tudo para mudar. Eu quero mudar minha esposa, eu vou fazer de tudo para mudá-la. Mas o problema do ser humano não está no comportamento. O problema do ser humano está no seu coração. E se o Espírito Santo não regenerar, não tocar, não transformar, não há mudança.
Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele nos chama para a santidade. Para vivermos cada dia mais, diariamente, gradativamente, separados do pecado. E vivermos para a glória de Deus. Deus nos escolheu para refletir sua glória, sua pureza, sua santidade. Ele nos chama para sermos diferentes, para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. E existe mais uma bênção aqui que Paulo fala. Ele fala que o Pai nos adotou. Somos adotados pelo Pai. É por isso que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele nos ensina uma oração. E a primeira palavra ali é a palavra Pai. Pai significa relacionamento. Significa que eu posso sim me achegar à presença de Deus, claro, com toda a reverência, com todo o temor, mas também como filhos diante do Pai. Isso é mais uma bênção que Deus nos concede em Cristo Jesus. E agora eu queria falar da bênção de Cristo, que está aqui do verso 7 até o verso 12. Paulo ele vai nos ensinar que Jesus Cristo ele nos redime. Vamos ler então, do 7 ao 12? Você pode ler comigo? Vamos lá. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Paulo fala da bênção da redenção. Redenção aqui é uma palavra usada para uma dívida impagável. Uma dívida que traz liberdade. É uma palavra utilizada naquele contexto, na época dos escravos, dos servos. O que era um servo redimido? Era um servo que tinha a sua liberdade. Alguém pagou pela liberdade desse servo. Nós falamos que o ser humano sem Cristo, ele está escravizado pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a obra da cruz, ela produz um resultado transformador. Ela nos liberta do poder do diabo, da carne, do mundo. É somente a obra da cruz. E Paulo ele fala dessa redenção, fala dessa dívida que nós tínhamos, que nós não poderíamos pagar, a dívida dos nossos pecados. Cristo pagou pelo seu precioso sangue. Deus envia o seu Filho para nos libertar dessa escravidão. Talvez alguém aqui pergunte: puxa, pastor, eu estou vivendo uma vida no pecado, me sinto escravizado pelas obras das trevas. A mensagem é essa: olhe para a cruz de Cristo, crê em Cristo. Porque em Cristo há redenção, em Cristo há perdão, em Cristo há alívio, em Cristo há vida nova. Não há outra mensagem. Cristo é o centro, é por Ele, é para Ele. E Paulo ele fala que Cristo ele é central na salvação. Ele diz aqui no texto que todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Jesus ele é o fundamento da nossa fé, Ele é o fundamento da nossa esperança. E por causa dele a gente pode aqui sim anunciar as boas notícias, dizendo: ó, há esperança para você, porque Jesus veio, Ele se sacrificou e o seu sacrifício nos traz redenção. Isso é muito precioso, meus irmãos. Fomos redimidos e essa redenção nos traz comunhão com o Pai, nos traz perdão e nos faz herdeiro das bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Paulo ele fala do futuro. Ele falou do passado, mas ele fala agora do futuro. Que todas as coisas serão unificadas sob a autoridade de Cristo. E Paulo, para falar do futuro, aqui no verso 10, ele usa o termo na dispensação da plenitude dos tempos.
Esse termo que Paulo usa, se referindo ao futuro, aquilo que o livro de Apocalipse vai dizer, que são os novos céus e a nova terra. Paulo está falando do futuro, em que Deus há de restaurar todas as coisas. Deus há de restaurar a sua criação. Deus há de nos restaurar e estaremos para sempre reinando com Cristo. Que isso alegre o teu coração, porque na Bíblia, esperança é a mesma coisa que realidade. Muitas vezes nós usamos na cultura o termo esperança como um termo que diz assim, tomara que dê certo. Mas quando a Bíblia fala da viva esperança, ela fala do futuro, em que todas as coisas serão unificadas sob a autoridade de Cristo. Isso é uma realidade. A realidade é que viveremos novos céus, nova terra. Não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. Estaremos plenamente restaurados na presença de Deus. Eu tenho que lembrar disso na hora que o pneu fura, na hora que o carro quebra. Porque, meus irmãos, muitas vezes no momento de problemas, a gente olha muito pela perspectiva terrena, temporária. Mas a palavra de Deus nos chama a olhar para a eternidade. Viver a nossa vida com os olhos na eternidade. Louvado seja Deus. Eu sei que tem irmãos que estão passando pelo luto, irmãos que estão passando por doenças. Isso aqui anima o meu coração. Saber que a doença não tem um ponto final na minha vida. O sofrimento não tem um ponto final na minha vida. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E Ele há de restaurar todas as coisas. E agora, para encerrarmos, eu queria que nós olhássemos para a obra do Espírito Santo. Vamos ler aqui então o verso 13 e o verso 14. Vamos juntos? Em quem também vós... Muito bem. Paulo, ele fala da obra do Espírito Santo. É claro que se você for estudar o Espírito Santo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vai perceber outras funções que o Espírito Santo desempenha. Mas aqui Paulo fala do selo. E o selo significa propriedade. Uma carta que foi selada é uma carta em que você reconhece o autor, de quem é aquela carta. Quando Paulo fala que o Espírito Santo nos sela, ele está dizendo... Vocês são meus. A igreja é minha propriedade quando o Espírito Santo nos sela. E esse selo aqui, também além de ser um selo, Paulo fala da garantia. Ou seja, até o dia futuro, até as bodas do Cordeiro, nós temos o Espírito Santo, que é a garantia de que nós chegaremos lá. Olha que bênção isso. Então, quando Deus sela os crentes em Cristo com o Espírito Santo prometido, Ele os identifica como sua propriedade. E quando que acontece esse selo? Paulo, ele fala que a partir do momento que ouvimos a pregação do Evangelho, a partir do momento que cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo, Ele nos sela. A palavra selo também traz a ideia de um sinal de entrada. Quem aqui trabalha no mundo do comércio, das negociações, sabe o que eu estou dizendo aqui? É como se Paulo dissesse, olha, vocês têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a única garantia de que vocês chegarão lá no futuro, na eternidade, nos novos céus e na nova terra. E aqui fala que Deus selou os crentes com o Espírito Santo da promessa, até o dia da redenção. Perceba que nós não temos atuação nisso. É tudo atuação de Deus. Atuação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Paulo louva a Deus. Ele exalta o Senhor por essas bênçãos. Bom, meus irmãos, já que nós temos visto essas bênçãos, o que cabe a mim e cabe a você é reconhecer. É dizer para Deus muito obrigado. Falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos espirituais. E me deu bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Eu li uma história muito interessante de um pastor que foi fazer um aconselhamento. E a esposa que estava no aconselhamento, ela disse o seguinte: pastor, meu casamento está acabando, pastor. Aí o pastor, tá bom, diga mais, o que está acontecendo? Pastor, nós vamos perder a nossa casa.
Pastor, o nosso carro que a gente comprou. Pastor, o meu anel que meu marido me deu. Aí o pastor começou a ouvir essa história. Ele falou, nossa, essa mulher só está pensando em coisas materiais. E aí ele lembrou de Efésios, né? E ele fala o seguinte: minha irmã, em Cristo, nós possuímos aquilo que o dinheiro não pode comprar. São as riquezas espirituais que Cristo nos concede. E por estarmos nela, nós temos acesso a essa riqueza que é muito maior do que bênçãos materiais. Deus já nos abençoou, meus irmãos. Nada pode nos tirar dessa bênção. Deus não nos promete uma vida tranquila, embora a gente queira. Deus não promete uma vida sem problemas. Mas o que Deus nos promete é a vida eterna. E Ele garante que chegaremos lá. Ele é a própria garantia, o Espírito Santo é a própria garantia de que chegaremos lá.